A pessoa errada no lugar errado, regressão. A pessoa errada no lugar certo, frustração. A pessoa certa no lugar errado, confusão. A pessoa certa no lugar certo, progressão. As pessoas certas nos lugares certos, multiplicação. Seja bem-vindo ao canal Mandela Barros. Nós estamos falando sobre a essência da gestão, os segredos da capacitação. E hoje, quando nós falamos disso novamente, hoje nós vamos falar como posso ajudar os outros a alcançar o seu pleno potencial. É muito interessante, né? Quando nós começamos, você é um líder e você já conseguiu desenvolver pessoas, capacitar outros líderes, você já é um líder bem-sucedido. Todo aquele que consegue capacitar pessoas é um líder bem-sucedido, porque na nossa maioria, a maioria dos nossos líderes, eles não conseguem desenvolver outras pessoas. Eles não têm essa habilidade, eles não conseguem. Aquele que consegue fazer já já fez um trabalho muito bom. Agora, mais ainda, se você consegue desenvolver horizontes dessas pessoas, você vai ser muito mais bem-sucedido e você vai gerar gratidão nas pessoas. E quero ser muito honesto com você. Você vai ter feito, eu já disse que você já tem sucesso, e você vai ter feito muito mais do que a média. Ou você vai sair da mediocridade. Mediocridade é você estar na média. Você não vai ser medíocre, você vai estar acima da média das pessoas. Mas você ainda pode ir mais além, para ajudar com que as pessoas alcancem o seu máximo potencial. E é isso que eu quero falar hoje. Como você pode ajudar as pessoas para que elas consigam alcançar o seu máximo potencial? E eu quero falar um ponto muito interessante. Quando as pessoas estão no lugar errado. Muitas vezes nós já trabalhamos em lugares que vemos pessoas sendo colocadas nos seus lugares errados. Por exemplo, um contador que vai trabalhar com o público não dá certo. Eu quero até contar uma experiência muito interessante. Por exemplo, você tem na sua empresa alguém, um ótimo técnico, você tem o seu melhor técnico, o técnico é excelente, o técnico faz um trabalho fenomenal. E esse técnico que faz um trabalho fenomenal, você diz assim, não, ele é tão bom que agora ele vai ser promovido a gestor. E aí você coloca esse técnico como gestor. E quando você coloca esse técnico como gestor, você consegue reparar que você cometeu um grande desastre. O técnico que era maravilhoso se torna um péssimo gestor. E aí você, o que eu fiz? Esse técnico não é bom, ele não é um bom gestor, ele é péssimo. Na realidade, nem todos que são técnicos vão ser gestores. E aí a gente começa a ver esse técnico, agora que é gestor, não consegue desenvolver pessoas, porque um líder, um gestor, ele é alguém que tem um pouco de psicólogo nele. Ele consegue automaticamente perceber as pessoas, ler as pessoas, entender as pessoas. E aí você vê a equipe, um outro que é líder, porque ser líder não é ter um cargo de gestão. Um outro que é líder, que movimenta a equipe, que faz a equipe movimentar, que faz a equipe andar. Esse outro olha esse técnico agora, é o nosso gestor, mas esse técnico que é gestor, ele não faz bem, e ele vê, eu poderia estar lá, eu poderia fazer o que ele faz, eu poderia estar no lugar dele. E aí você que acha que deve estar no lugar dele se frustra. E o gestor, que antes era bom técnico, era bem visto, agora como gestor, a equipe lhe vê mal, ele se frustra. Aí você começa a ter uma equipe que se frustra, que totalmente frustrada, porque tem um gestor que não tem perfil de gestor, e tem um gestor que tem perfil um técnico que tem perfil de gestor, mas ele não está na posição correta. E aí a gente começa a ter uma frustração. É a mesma coisa que a gente pegar um atacante e colocar ele na defesa, um Neymar, um Messi, colocar ele na defesa. Nós vamos ter problemas. E se você tem a sua equipe hoje assim, é porque você tem as pessoas certas nos lugares errados. E isso vai trazer um problema muito grande. E nós precisamos, na realidade, trabalhar no potencial das pessoas, colocar elas nos melhores lugares e colocar as pessoas para que elas se desenvolvam. E a maneira que nós vamos fazer para que isso ocorra é colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, eu vou citar aqui, na realidade, 3 pontos fundamentais para se colocar as pessoas certas no lugar certo. O primeiro passo é: conheça a equipe.
Conheça a equipe que você tem. Você não pode cultivar uma equipe vencedora, vitoriosa, se você não conhece realmente a sua equipe. Você não conhece como é a sua equipe, não conhece as pessoas. Um líder, ele tem que conhecer quem são as pessoas que ele tem. Ele tem que se relacionar com essas pessoas. Ele tem que conhecer os temperamentos, tem que conhecer os pontos fracos, os pontos fortes da equipe. É muito necessário. Como eu falei, um líder tem que ter um pouco de psicólogo. Entender quem lidar melhor com a pressão, quem não dá melhor com a pressão. Porque se nós conhecemos o temperamento da nossa equipe, as pessoas que têm os talentos que ela tem, nós poderemos desenvolvê-la melhor. E esse é o primeiro ponto. Conheça a sua equipe, conheça as pessoas. Para ser gestor, nós temos que ter a habilidade de observar, conhecer as pessoas para que possamos desenvolvê-la. O segundo ponto fundamental é conhecer a situação. Embora, na realidade, muitas organizações têm como um propósito de realmente se desenvolver, fazer a coisa crescer, mas nós temos mais do que isso, do que pensar em crescimento, nós temos que pensar em pessoas e conhecer a situação de como as pessoas estão desenvolvendo, como cada coisa está se desenvolvendo e colocar justamente as pessoas nos seus lugares mediante isso. E eu quero tocar num assunto muito interessante. Por exemplo, como conhecer a situação? Quando nós estamos com 1 ano de equipe, 2 anos, 3 anos, as pessoas recebem capacitação, elas são treinadas, elas são capacitadas. E o que acontece? Nesse meio termo, quando se investe em pessoas, as pessoas desabrocham em áreas que elas nunca pensaram que iam desabrochar. Elas desenvolvem habilidades que elas pensavam que não iam desenvolver, e ali nós começamos a conhecer coisas nas pessoas que nós não conhecemos. E aí vai justamente do líder encaixar as pessoas justamente nesse perfil. Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, tem um funcionário que ele, quando chegou na empresa, ele tinha um conhecimento muito baixo, mas muito baixo mesmo. Só que o que a gente começou? Começou a investir, começou a colocar pressão, começou a colocar desafio. E ele fazia uma coisa fantástica, ele ficava até 21 horas, 22 horas estudando, se capacitando. Chegou um nível que ele foi apresentar um relatório na empresa, uns 3 meses depois, em que todos aplaudiram de pé porque o desenvolvimento dele foi brutal. Ou seja, com treinamentos, com capacitações, com a pressão, com a cobrança e com desafios que eram dados, ele cresceu e ele começou a desenvolver coisas que a gente não conhecia nele. E tivemos que encaixá-lo numa função totalmente diferente do que ele fazia, para que ele tivesse realmente se sentindo satisfeito naquilo que ele faz. E muitas vezes as situações mudam, o ambiente muda, as pessoas mudam, e nós como líderes não percebemos nisso, que a nossa equipe amadureceu, a nossa equipe já não é mais júnior, a nossa equipe se tornou sênior, e nós precisamos dar um destino. E uma coisa que eu quero falar, é muito importante que as empresas, a desenvolver os seus trabalhadores, eles tenham um plano de desenvolvimento não de progressão de carreira, não baseado em cargos, em hierarquia, mas baseado seja na parte técnica e na parte hierárquica, em que ela possa desenvolver. Existem várias metodologias de desenvolvimento de carreira, mas nós hoje em dia muito erramos porque nós queremos que as pessoas ganhem mais evoluindo na carreira hierárquica. Isso não leva as pessoas à satisfação. Existem pessoas que serão bons técnicos durante a sua vida toda, porque é o que ele sabe fazer como talento. E nós precisamos entender quem vai se encaixar como um grande técnico e quem vai se encaixar como um grande gestor, seja em qualquer área, na medicina, seja na área de informática, seja na engenharia. Nós precisamos entender isso, e o líder tem que ter essa capacitação, conheça a situação. E o terceiro e último ponto que eu queria colocar é: conheça o participante. Isso parece óbvio, mas você se conhecer a pessoa que está tentando colocar em determinada área específica é importante. Por exemplo, eu quero sempre dizer uma coisa: nós, como seres humanos, temos características que não se copiam. Por exemplo, a nossa digital, ninguém tem igual. A nossa íris, ninguém tem igual. É a mesma forma, cada pessoa tem a sua característica. E cada pessoa, na realidade, ela tem a sua forma de solucionar os problemas. E nós, na realidade, não trabalhamos numa linha de montagem. Nós trabalhamos realmente
com pessoas que têm características específicas e conhecer realmente esses participantes com as mudanças das situações, com aquilo que ele vai desenvolvendo, nós como líderes temos que fazer muito bem para que nós realmente enquadremos pessoas nos lugares certos, na maneira certa, nos movimentos certos e obtenhamos os objetivos corretos. Eu quero colocar uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela fala assim: eu faço coisas que você não faz. E ele diz, vocês fazem coisas que eu não faço. Mas se todos fizermos juntos, nós fazemos coisas grandiosas e maravilhosas. Ou seja, nós em conjunto podemos fazer coisas maravilhosas e trabalhar justamente no temperamento, na atitude, na paixão de cada pessoa, na disciplina, é muito importante para que a equipe se desenvolva. Se o líder consegue desenvolver essas características, ter esses 3 pontos de atenção, ele vai conseguir desenvolver uma equipe muito forte, muito eficaz e uma equipe que consegue atingir os resultados e consegue fazer. É muito importante o líder desenvolver, analisar pessoas, entender como as pessoas são, entender quais são as suas características, o seu temperamento, para colocá-las no lugar certo. E se você seguir isso, com certeza você terá sucesso com a sua equipe. Mais uma vez, o obrigado, deixa o like no nosso canal, que Deus te abençoe.